batendo um papo aqui com o deputado Luiz Tchê, do PDT. Estamos debatendo a aprovação da LDO, o debate sobre da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é justamente o caminho que deve ser trilhado pelo governo, pelo Executivo, na aplicação dos recursos públicos. E hoje foi esse debate que se alongou por muitas horas na Assembleia Legislativa. Deputado, um dos acordos firmados foi a retirada desse bloco social progressista formado pelo PP e pelo PSDB para que o governo aceitasse essas emendas. No entanto, como o governo tem maioria, os deputados retiraram o bloco e o governo manteve sua maioria e só uma emenda, que é essa da Defensoria Pública, acabou sendo aceita e deve ser aprovada na própria casa. A pergunta é, o debate deste novo bloco de oposição ficou para o semestre ou esse bloco será extinto? Olha, Alain, quando nós estudamos a viabilidade do bloco PSDC-PDT, e a gente faz a leitura, por exemplo, naquela casa, e olhando para o mapa, você vê os partidos de oposição e partidos de situação. Nós temos hoje mais deputados de oposição na casa do que de situação. Se isso for verídico, o que eu estou dizendo e afirmando, por exemplo, nós temos lá o PP, que é vice do Bocalon, nós temos o PSD lá com um deputado que vota com o governo, nós tínhamos o PRP, que hoje é oposição. O PDT. O PDT, já estou contando o PDT como oposição, nós teríamos praticamente, a maioria das comissões seria dominado pela oposição. O problema é que os deputados desses partidos ainda estão fiéis ao governo. Então, o que acontece? Como é que a gente vai estar fazendo bloco, por exemplo, por fazer bloco, se a gente não conversar? Eu acho que esses deputados, na verdade, e aí o PDT, um problema do PDT, o que nós assumimos, o problema do PP, PSDB, PSD, PMDB, enfim, é um problema de cada partido ser resolvido. Mas eu acho que precisa ser resolvido, né? Porque nós estamos chegando já numa eleição municipal, né? E depois nós temos outra eleição e aí muitos deputados, por exemplo, que às vezes não têm uma posição muito fixa, podem querer correr para o lado da oposição para poder concorrer a uma eleição e nós precisamos aí discutir isso. Então, a propósito que o PP vai fazer o diálogo com os deputados, o próprio PSD vai fazer, o PRP teve uma decisão ontem, inclusive no TRE, de 6-0, e aí é um problema também com o PRP, para poder, no segundo semestre, a gente sentar e ver realmente quem é a oposição e quem é a situação. Um fato que está acontecendo na Assembleia é o seguinte, com as divergências internas da oposição, ontem mesmo aqui, entrevistei o deputado Jamil Asfur, ele disse que o voto dele é secreto. Ele não tem obrigação de apoiar Bocalon. Então deixou claro que não vai apoiar Tião Bocalon nestas eleições. Portanto, é de se imaginar que o deputado tenha uma postura, pelo menos neutra, de não apoio à oposição e talvez de mais simpatia pelo bloco governista na Assembleia Legislativa. Isto é fato. Outro fato é que o governo está cada vez mais forte e está cada vez mais buscando recuperar espaços perdidos. Um exemplo, o deputado Chico Viga, que foi do PSD, mas que sempre votou com o bloco governista em quase todas as situações. E está sendo novamente convidado a voltar para a base governista de vez. O senhor não teme que a oposição acabe perdendo mais espaços ao invés de conquistar, devido, inclusive, a essa força que o governo tem, as articulações que tem feito junto a esses deputados? Olha, Alain, essa questão, por exemplo, do deputado Jamil Asfur é uma questão que ele é um deputado do DEM, é um partido que é antipetista, né? Eu acho que o partido do DEM também vai ter que tomar as providências necessárias para que, tenho certeza absoluta, se ele optar pelo outro lado, o DEM ele é antipetista. Uma coisa que muda a questão do Chico Viga, ele é um deputado que era do PT, foi para o PSD naquela saída, está sendo convidado, enfim. Mas o PSD nacionalmente é da base da presidente Dilma. A leitura que eu poderia fazer com muita tranquilidade é que o governo, com a força que tem, muitos deputados devem migrar ao governo, haja visto que o PEN, inclusive, é o partido que o Aster e o Lira estão se filiando, talvez outros deputados, e aí é fato que está nos nossos jornais, na nossa imprensa, que talvez ia o Helder Paiva, o próprio Santiago, Maria Antônia, enfim. Mas o PEN é o Partido Ecológico Nacional. Nacional, é. Um novo partido criado, inclusive convidaram Marina para participar e tudo inclusive, mais. O fundador desse partido foi o mesmo fundador do PSC, né, que é um camarada lá da Paraíba. Mas
Isso aí não vem ao caso, vamos supor. Eu acho que, numa correlação de forças, o governo realmente fazer, Alain, o inverso do que nós fizemos é muito difícil. Nós sair de uma zona de conforto como nós saímos, que estamos na base do governo, para a oposição. Isso é muito difícil. São 5 novos empréstimos que o governo apresentou aos deputados. Eu tenho aqui uma relação, o senhor me confirma se essa minha relação está correta. Tem um empréstimo de 187 milhões de dólares junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BIRD, Programa de Saneamento Ambiental e Inclusão Socioeconômica. Eu creio que é para realização, construção de rede de esgoto e saneamento básico nos municípios. Tem um de 72 milhões de dólares do BID, Programa de Desenvolvimento Sustentável, bastante amplo esse conceito. Outro de 250 milhões de reais junto ao BNDES, projeto de saneamento ambiental também nos municípios do Acre. Vai ter muita rede de esgoto, a gente está vendo aqui muitos investimentos nessa área. 25 milhões de dólares também no BID para o Profisco, programa de, trocando em miúdos, o governo vai fiscalizar o empresariado para pagar o fisco direitinho. E mais 452 milhões de reais do BNDES, também previsto para o PPA, o Plano Plurianual. Os deputados vão aprovar, obviamente, a base tem mais força, tem mais deputados, e vão aprovar todos esses empréstimos. Mas como é que o senhor vê todos esses empréstimos do governo? Com muita preocupação. É mesmo? Vejo com muita Por quê? preocupação, e você sabe que eu participei, inclusive fui o que levantei a nível de Brasil a questão da dívida dos estados com a União. E naquele momento o Acre já devia 1,8 bilhões de reais, que é um valor que eu já considero alto. A preocupação não é a questão do empréstimo. A minha preocupação é a questão que o governo, por exemplo, no ano passado, há um ano atrás, nós aprovamos um empréstimo de 650 milhões, que depois foi contraído 700 e uns quebrados. Ficou de um ano depois encaminhar e de mandar ao secretário na Assembleia Legislativa para fazer um panorama de quais as ações que realmente aconteceram com aquele empréstimo. Qual é o resultado daquilo? Como que, por exemplo, o povo moveleiro, ele já está se pagando, ele não está se pagando? A questão das açudagens, como está o nosso frigorífico, já está se produzindo, não está produzindo, em forma que nós precisávamos saber disso. O governo não encaminhou, como foi combinado há um ano atrás, inclusive quando eu fazia parte da base do governo. Agora, nós estamos contraindo um empréstimo de 1,2 bilhões de reais, que me preocupa muito, porque o governo sequer mandou os técnicos para lá para explicar para onde que vai esse dinheiro. Então, quando chega um projeto de lei... Secretário de Planejamento, secretário da Fazenda, lógico, não nós foram. precisamos saber como é que a gente está aprovando, onde que a gente não sabe, por exemplo. Diz lá no empréstimo de 452 milhões que esse dinheiro será destinado conforme está previsto no PPA. Mas se está previsto no PPA, ele já tem as fontes. Então, por que não colocou as fontes? Por exemplo, se você for pegar o empréstimo em São Paulo, que foi 7 bilhões contratado agora, você diz lá, tem 1,5 bilhão para o metrô tal, tem mais 500 milhões para o trem tal, tem mais 1 milhão e 400 e pouco para o Departamento de Estradas e Rodagem, e ele está especificado, e aqui nós não temos nada especificado. Nós não temos, por exemplo, uma carta de intenção do governo do estado dizendo que ele quer os empréstimos. Então, mas o governo pode apresentar isso a posteriori? Olha, a posteriori, inclusive, ele deveria ter apresentado depois de 60 dias de contraído, inclusive o contrato do empréstimo passado e que até hoje não chegou à Assembleia Legislativa. Essas são preocupações que nós precisamos. Eu preciso saber qual é o juro que está sendo contraído esse empréstimo. Porque quando você não foi apresentado os juros? Não tem juros, não tem prazos, por exemplo. Para pagamento. Né? Contrapartida, por exemplo. Não tem as contrapartidas. As garantias do As garantias diz a garantia, o ICMS, o FPE, enfim, que vem dando essas garantias. Que é o de praxe. Que é o de praxe. Mas se você pegar, por exemplo, quando é BNDES, a gente tem é mais tranquilo, que é um banco brasileiro, que geralmente as taxas são um pouco menores que a inflação, tranquilo. E quando é o BIRD e o BID, que o câmbio flutua, quer dizer, o dólar hoje está um valor, amanhã está outro, as garantias deles também. Nós precisamos saber disso, como é que a gente está provando as coisas no escuro, Alain. E aí, se você pegar e fazer o cálculo de tudo isso, sabendo que a nossa receita tributária em 2011 foi mais ou menos na faixa de 651 milhões, e que os repasses para os municípios foi na faixa de 169 milhões,
e nós temos uma receita líquida de 482, e se a gente pegar os 3 bilhões, aí nós vamos dizer que hoje esses empréstimos seriam impagáveis. Mas esses empréstimos, pelo que nós percebemos, são obras estruturantes. Programa de Desenvolvimento Sustentável, Projeto de Saneamento, o Profisco, enfim, o maior deles para o PPA, Plano Plurianual, como o senhor falou. Esses empréstimos não gerariam... Receitas? Gerariam receita? A pergunta é. De forma nenhuma. É mais uma preocupação de que forma nós vamos pagar. Nós estamos comprometendo aí vários governos que daqui a 30 anos eu tenho certeza absoluta que nós não pagamos. E se a gente colocar num papel e fazer uma conta de 3,2 bilhões, mais ou menos, que é o débito, vamos dizer, a dívida do Estado do Acre, cada criança que está nascendo na maternidade, ela já deve nascendo R$5.000. Você está devendo R$5.000, eu já devo R$5.000. As pessoas que estão nos assistindo devem R$5.000. E aí imagina como é que a gente vai pagar isso. Se nós pagamos já no ano passado 266 milhões de juros dos empréstimos de 1,8 bilhões, que eu tenho dito que ele dá 1 milhão por dia útil, hoje ele já vai dar mais de 1 milhão, inclusive, no ano todo. Então essa é a nossa preocupação, de que forma vai ser pago isso. Gente, nosso tempo está estourado. Eu agradeço aqui a sua participação, você de casa, e também ao deputado Luiz Tchê, que esteve aqui conosco, batendo um papo sobre um tema tão importante, um tema que interessa a todos nós, que é a aprovação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado. O deputado, muito obrigado pela tua vinda, viu? Eu que agradeço, né? E continuo à disposição. Da mesma forma, daqui a pouquinho a gente volta para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.